Diabético pode comer fruta? Se sim, quais são os melhores frutos para os diabéticos e quais são as piores frutas para o diabético? Fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre o índice glicêmico e as melhores frutas para diabetes. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica, te embasar com conhecimento que pode mudar sua vida de uma forma muito mais simples, baseada apenas nas suas escolhas, ao invés de tratamentos caros e sintéticos. Eu sofri de diabetes aos meus 21 anos e felizmente tem 15 anos que eu estou livre da minha diabetes. Estou livre desse problema, além de vários outros problemas de saúde que eu também tinha. Muito felizmente, sou uma pessoa saudável por viver de forma saudável. E é isso que eu quero educar você hoje. Relembrando, pessoal, os vídeos são meramente educativos. Se você tem uma patologia, você precisa de acompanhamento médico nutricional. Aqui não é recomendação clínica, é só dicas e conhecimento como você pode auxiliar o seu tratamento, a sua saúde, montando o seu plano alimentar com o seu nutricionista, conversando com o seu médico, de como introduzir alimentos mais saudáveis dentro do seu caso. Você sofre de diabetes? Você evita frutas e foi dito que você deve evitar frutas devido a diabetes? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber, coloca aqui Dr. Fruta, porque eu particularmente, não estou sugerindo para você fazer o mesmo, mas reverti a minha diabetes comendo muita fruta, muito vegetal e obviamente o que você não pode esquecer é um estilo de vida saudável. Então, deixa eu saber, comenta, Dr. Fruta, eu tenho diabetes, o que eu devo fazer? Deixa seus comentários, deixa sugestões para próximos vídeos e dá um like, senta o dedo nesse like, compartilha e se inscreve no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Ou envia esse vídeo para algum amigo que sofre de diabetes e precisa saber dessa informação ou já está até mesmo pré-diabético. Então, muito se fala sobre o açúcar das frutas sendo prejudicial, principalmente para a diabetes. Entretanto, a própria Associação de Diabetes Americana recomenda um consumo de frutas para diabéticos. E temos pesquisas, como eu já mostrei em vídeos antigos aqui no canal, e vou mostrar pesquisas novas numa série de diabetes a seguir. Fica ligado no canal que o consumo de fruta em várias pesquisas epidemiológicas mostrou-se protetor, que protegia do desenvolvimento da diabetes. Quando a pessoa já tinha diabetes, se ela consumia fruta, ela tinha menores complicações, menos progressão da doença. Então, na verdade, a fruta é um alimento extremamente saudável e as pessoas estão sofrendo de diabetes. Uma das razões na atualidade é o baixo consumo de frutas, na minha opinião, porque nós precisamos daquele gosto doce. Nós gostamos do gosto doce. E quando a gente não vai para a fruta, o que eu vejo na grande maioria dos meus pacientes, na grande maioria das pessoas que eu conheço que sofrem de diabetes, elas vão para os carboidratos ruins, os refinados, o açúcar industrializado. E aí ela acaba tendo um problema muito maior do que ao imaginar que o açúcar da fruta seria maléfico para a patologia. Então, temos já há décadas uma recomendação do governo americano que se chamou 5 ao dia, sugerindo que a população deveria comer pelo menos 5 porções de frutas e vegetais ao dia, que dá mais ou menos isso, 500 gramas de frutas e vegetais, ou seja, 3 bananas e 2 tomates, digamos assim. Depois veio uma campanha chamada More Matters, mais faz a diferença, onde o governo americano sugeriu um consumo de até 9 a 13 porções de frutas e vegetais ao dia. Por que eles fazem essas sugestões, essas recomendações? Porque são analisados dezenas, centenas de estudos que falam a mesma coisa. Então, especialistas se reúnem e fazem recomendações para a população para a prevenção de doenças crônicas. Porque as frutas e vegetais não só são inversamente correlacionadas a diabetes, como a gente chama na ciência, ou seja, quando há o consumo das frutas e vegetais, tem menos diabetes, por isso inversamente correlacionado. Mas também são inversamente correlacionados a quase todo tipo de doença crônica que já foi estudada. Câncer, doença cardiovascular, doenças autoimunes, doenças alérgicas, respiratórias, pode falar qualquer doença. Provavelmente frutos e vegetais já temos dados, pelo menos de correlação com a proteção da doença. Então, vamos para as 7 frutas que devem ser consumidas
e as 5 frutas que devem ser evitadas. Na 7ª posição estão as frutas de clima frio. Eu iria falar só maçã, mas tem a maçã, a pera, a ameixa, todas elas tendem a ter um mais baixo índice glicêmico, porque elas são menos doces. Então você já pode facilmente correlacionar o não ser tão doce com um menor índice glicêmico, assim como carga glicêmica também. Eu não vou falar o índice e a carga glicêmica de cada fruta, porque você provavelmente não vai decorar, isso nem vai fazer tanto sentido para você. Mas relembrando que as frutas que têm menos açúcar geralmente têm uma menor elevação na glicemia, no seu açúcar no sangue, que é o problema que começa a complicar a diabetes. Na 6ª posição, temos o morango. Sim, o morango é uma fruta extremamente saudável e de baixo índice glicêmico e carga glicêmica. Mas, geralmente, todas as bagas, que as pessoas geralmente falam frutas vermelhas, mas não só são as frutas vermelhas, mas as bagas em geral, porque uma amora pode ser preta, mas ainda assim está na mesma categoria de frutas do morango, que são as bagas. Na nossa 5ª posição, temos um dos meus queridinhos, o coco. Sim, muita gente não entende que o coco é um fruto, né? O fruto do coqueiro. Pode ser visto como uma noz pela quantidade de gordura, mas ainda assim é uma fruta. Então, pela polpa do coco ter muito pouco carboidrato, obviamente vai ter uma leve elevação na glicemia. E aí vão me perguntar... E a água de coco? Sim, ela também tem pouco carboidrato e muitos eletrólitos, muitas vitaminas, minerais. Então, eu nunca vi nenhuma recomendação contra a água de coco para diabético. Na nossa 4ª posição está o açaí. Sim, a fruta é uma fruta gordurosa, como o coco, e por ser gordura, se você provar o açaí por si só, você vê que quase não tem gosto nenhum de açúcar, vai elevar pouco a sua glicemia, mas o açaí usual é industrializado, vem com xarope e geralmente é batido com muito açúcar refinado, né? O xarope de glicose, qualquer coisa do gênero que eles tendem a usar. Então isso realmente causaria um problema. Mas o açaí ainda seria uma fruta extremamente rica em antioxidantes. Então eu tenho vídeo de como fazer açaí aqui de uma forma mais saudável. Um dos truques é misturar frutas de baixo índice glicêmico com uma fruta com pouco mais índice glicêmico e às vezes vegetais, oleaginosos na mesma refeição, tende a reduzir a elevação da glicemia. Nossa 3ª posição, o abacate. Sim, o abacate é uma fruta gordurosa, como o açaí, como o coco. Então o abacate ele não vai elevar tanto sua glicemia e ele tem gorduras boas, porque a gordura trans e a gordura saturada, que muita gente não entende, é uma das causas da diabetes. Sim, a gordura saturada, quando consumida em grandes quantidades, como a população usualmente consome, leva a lipotoxicidade, ou seja, uma quantidade exacerbada de gordura no sangue, de lipídios séricos, como a gente chama, que induzem uma desregulação metabólica e hormonal que vai auxiliar a resistência insulínica, problema do diabético tipo 2. Então, a gordura do abacate é, na verdade, a gordura monoinsaturada, a gordura das plantas, uma gordura boa, saudável, não vai prejudicar, vai auxiliar. Então, na nossa 2ª posição, temos o tomate. Sim, muita gente não sabe disso e vê o tomate como um vegetal, mas ele é, na verdade, uma fruta não doce. Pode ser classificado uma fruta vegetal, mas se tem semente dentro, é uma fruta. Então isso é muito interessante para você entender que o tomate, por ser uma fruta sem muito açúcar, é extremamente saudável e é uma fruta que pode ser consumida. E por último, o queridinho dos queridinhos do jejum intermitente e até vários outros, das saladas e por aí vai, o limão. O limão, como é uma fruta ácida, obviamente tem muito pouco carboidrato, muito pouco açúcar e vai levar muito pouco a glicemia. Então o limão é uma fruta que você pode incorporar no seu dia a dia, seja na salada,
seja na água. Eu tenho um vídeo aqui no canal com a dona Thaís, a gente fazendo água de coco, limão e gelo, ficando delicioso. É uma forma de você se manter em jejum pela manhã e hidratado de forma saudável. Agora, vamos às 5 frutas a serem evitadas. Bem sim, as frutas tropicais tendem a ser as mais doces. Só que, uma coisa que a gente deve levar em consideração, seres humanos nasceram nos trópicos. De acordo com as evidências científicas, antropológicas, etc., comiam muitas frutas. Sim, até mesmo as arcadas dentares dos nossos antepassados mostram que eles comiam muitas frutas. E se eles estavam nos trópicos, eles comiam muitas frutas doces, porque, por exemplo, banana, figos, você vai ver a literatura, até mesmo a mitologia grega, etc., indica uvas, indica que eles consumiam muitas frutas. Eles sempre colocam muitas frutas doces nas suas pinturas, nos quadros, na literatura. Então dá para perceber que nossos antepassados consumiam frutas doces. E aí a gente começa a ver que o brasileiro comum, apesar do seu alto índice de diabetes, consome menos do que uma porção de fruta e vegetal ao dia. Então provavelmente a diabetes não está vindo pelo consumo de frutas doces. Está vindo por vários outros fatores de estilo de vida que tem vídeo aqui no canal e eu vou postar outros novos sobre como a diabetes pode ser complicada por falta de sono, falta de atividade física, consumo de café, entre vários outros fatores. Mas eu, como nutricionista, eu só posso usar dados clínicos. Eu tenho que usar tudo sempre devidamente embasado. Eu não posso fazer nenhum comentário que não seja algo cientificamente comprovado que possa causar prejuízo a uma pessoa. Mas eu conheço muita gente, tem até gente aqui no canal que deu depoimento que reverteu sua própria diabetes seguindo uma dieta crua, né? E a gente sabe de vários fatores que o próprio cozimento aumenta o índice glicêmico do alimento. Que os alimentos que a gente usa cozido, tipo batatas, tem um índice glicêmico e carga glicêmica bem maior do que as frutas. E, obviamente, muitas das coisas que as pessoas comem, no caso dos diabéticos, não tem fibra, né? Eu já fui em encontros de diabéticos, de associações de diabetes, onde estavam comendo bolo industrializado, e um monte de coisa com farinha e açúcar, e até mesmo refrigerante. Então, é muito relativo esse medo que as pessoas têm de fruta. Por quê? Sim, pode elevar um pouco sua glicemia? Pode. Mas o problema não é da fruta que está elevando demasiadamente sua glicemia, e sim da sua resistência insulínica, que foi causada por longos anos de abuso de estilo de vida, que aí você tem uma resistência insulínica, que aí obviamente tudo que você comer rico em carboidrato, inclusive a fruta, vai elevar sua glicemia. Mas a fruta vai estar entrando com muitos outros nutrientes que vão estar protegendo o organismo e auxiliando a reduzir a resistência insulínica a longo prazo. Evite essas frutas. Se for comer essas frutas, obviamente coma com moderação, mas assista os outros vídeos aqui no canal para entender como melhorar sua resistência insulínica e como reduzir qualquer pico glicêmico após uma refeição. Algo bem mal visto seria, na verdade, o suco de laranja. Sim, sempre dê preferência a comer a fruta ao invés do suco, porque o suco vai remover as fibras. Mas o espremedor de laranja tende a deixar um pouco da fibra ali. E a laranja, não se esqueça que tem muitos outros nutrientes que depende com o que você for comparar. O suco de laranja pode levar à glicemia? Pode. Mas você vai comparar realmente com algo industrializado, que talvez não eleve a glicemia, mas causa vários outros problemas do organismo? É um tanto quanto insensato, apesar do que talvez a gente não tenha pesquisas publicadas na literatura sobre o assunto. A gente não pode comparar uma coisa péssima industrializada, às vezes, com um suco de fruta. Mas não estou sugerindo nenhum diabético para beber suco de fruta sem acompanhamento médico nutricional. Tâmaras, a fruta mais doce do mundo, que é, na verdade, temida. De acordo com o índice glicêmico e a carga glicêmica, ela é baixa, a média do índice glicêmico, dependendo da variedade, baixa na carga glicêmica. Sim, pasmem, a fruta mais doce do mundo. Na verdade, tem artigos médicos científicos sugerindo que ela tem propriedades antidiabetogênicas, ou seja, ela protege de diabetes. Mas é uma das frutas mais doces do mundo. Mas, se você quer evitar uma fruta bem doce, seria evitar tâmaras ou reduzir o consumo.
Aí, melancia. Sinceramente, minha queridinha, quilos e quilos de melancia, sempre que eu tenho ela disponível para mim. Amo a fruta. O primeiro artigo que eu abri para fazer o vídeo mostrava em ratos, obviamente não em seres humanos, mas que suco de melancia tinha atividade antidiabetogênica, antidiabética, ou seja, prevenia a diabetes em ratos. Ratos não são seres humanos, mas ainda assim, fitonutrientes, fibras, minerais e sim, sempre sobra um pouco de fibra no suco. E você pode até fazer um suco com fibras, né? Coando ele pouco ou não coando nada e só batendo a melancia no liquidificador. Mas a melancia por si só tem médio a alto índice glicêmico, mas uma carga glicêmica baixíssima, que é na verdade o que importa. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre a diferença entre o índice e a carga glicêmica. Eu sugiro você assistir para entender melhor, porque carga glicêmica é o importante, não o índice glicêmico. Por penúltimo, a banana. Sim, é uma fruta mais doce, mas o índice glicêmico dela é médio, até bem mais baixo do que batatas, por exemplo, a batata inglesa usual. E contém 3 ou 4 vezes menos carboidrato que a mesma quantidade de arroz. Então não é tão simples assim, só porque a banana é doce, achar que ela vai elevar demasiadamente a glicemia, porque carboidratos complexos, na verdade, podem não ser doces à ponta da sua língua, mas conter muito mais carboidrato. Mas sim, por ele ser complexo, ele vai reduzir um pouco a taxa de quebra no intestino e obviamente vai liberar o açúcar um pouco mais lento, mas ainda assim vai ser muito mais açúcar que você vai estar consumindo. E para finalizar, as frutas secas, como por exemplo a uva passa, porque a gente tira a água, você concentra muito o açúcar e obviamente eleva o índice glicêmico. Então um dos truques realmente é comer as frutas frescas, nem com suco, nem seca, mas ainda assim tem bastante artigo médico-científico, tem artigos médico-científicos até mesmo mostrando que frutas secas tinham propriedades anti-diabetes, como eu mostrei em um vídeo aqui no canal já também. Uma dica que eu sempre dou: consumir vitaminas ao invés de sucos. O Murilo está aqui atrás da câmera, ele geralmente ouve eu comentando sobre o assunto e me relembrou que sugiro você, ao invés de coar, você não coa, ou seja, fica uma vitamina. Óbvio, tem frutas que são melhores para fazer vitamina do que outras. Tem algumas que não ficam bons você tentar fazer vitamina, não coar. Por exemplo, um suco de laranja e couve não vai ficar tão gostoso. Mas banana, por exemplo, fica delicioso e tem vários vídeos de vitaminas aqui no canal. Você pode procurar ou a gente vai botar aqui no card em cima ou na descrição alguns links. O pacote nutricional fica intacto. Só a fruta foi batida, liquidificada, mas a fibra ainda está ali dentro, não ficou no seu coador. Então, primeiro de tudo, gostou do vídeo? Começa compartilhando com todo mundo que precisa saber dessa mensagem, comentando o que você achou e o que você quer ver mais no canal e dando um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e aperta o sininho. Se você quer minha ajuda, tem nossos 7 livros já publicados, principalmente o Dieta do Éden, que foi o conceito que eu utilizei para mudar a minha dieta e salvar literalmente minha saúde e minha vida. Tem nossos cursos online, nossos retiros presenciais aqui comigo e meu atendimento nutricional online. Muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça. Até a próxima.